Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para gravar aquela retomada da prova, né, ou da avaliação de terça-feira, dia 20. Cairá capítulos 5 e capítulo 6. Capítulo 5 fala da Revolução de 30, ditadura civil-militar, então Brasil, de 1930 a 1964. E o capítulo 6, a Guerra Fria e a expansão do socialismo, tá? Eu vou fazer um vídeo bem objetivo, bem direto, e eu espero que auxilie nos estudos de vocês. Lembrando que não descarta os estudos de vocês a partir da leitura do livro. Então, sempre importante fazer a leitura do livro. Vamos lá. Conversando com vocês na aula anterior, a Isa indicou que eu fizesse a retomada a partir desse esquema resumo. E como vocês aceitaram, então vou fazer a partir daqui. Primeiro recorte que a gente tem que fazer, local, Brasil. Segundo recorte, tempo, de 1930 a 1964. Então aqui a gente analisa alguns governos. Entre eles, o maior presidente do Brasil, né, o que governou por mais tempo na presidência do Brasil, ou no Brasil republicano, Getúlio Vargas, de 30 a 45, e aí a gente vai para alguns outros governos até chegar em 1964. Então, o maior destaque aqui dos nossos estudos é Getúlio Vargas. Então, a gente já tem aqui um esqueminha montado, né? Então, Brasil da Revolução de 30, a ditadura civil-militar, que vai ser em 1964. Já discutimos esse termo revolução, é um golpe de Estado, e essa ditadura civil-militar é uma ditadura militar, né? Porque não tem participação civil. Como que Vargas vai chegar no poder em 1930? A gente vai falar de um golpe de Estado. O que está acontecendo aqui é o seguinte, vamos pegar algumas coisas que antecedem esse momento, e aí eu indico que vocês façam a leitura do texto, por mais que vocês pedissem para que eu viesse direto para esse esquema aqui, algumas coisas vão fugir do espectro desse esquema, tá? Então, já deixo claro para vocês. Primeira coisa, entender como que Vargas chega ao governo em 1930. Vargas, ele concorre à presidência da República nas eleições de 30, não vence e assume a presidência. Por que que isso acontece? Vou pegar um histórico do Brasil. Na década de 20, o Brasil vive uma política que a gente já estudou e caiu nas provas anteriores, chamada política do café com leite, onde São Paulo e Minas Gerais disputam e alternam a governança do país, né? O posto de presidente. O que acontece é que em 1929, o capitalismo entra numa crise acentuada. O que significa isso? O capitalismo já é crise. Porém, em 1929, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York e o mundo capitalista todo entra em crise porque o centro do capitalismo entra em crise, que é os Estados Unidos da América. Quem governa o Brasil é um presidente chamado Washington Luiz, paulista. Essa crise vai atingir diretamente o governo de Washington Luiz, por causa da venda do café, que é a maior. A economia do Brasil gira em torno do café nesse período. O que vai acontecer é que nas eleições de 1930, o presidente da República Paulista, ele apoia outro paulista, rompendo com Minas Gerais. E aí ele vai colocar Júlio Prestes como candidato à presidência, porém o Minas Gerais vai sair da oligarquia ali do café com leite e vai se unir com outras oligarquias, que a gente vai chamar de oligarquias dissidentes, né? Da qual faz parte o Rio Grande do Sul, onde eles escolhem o candidato à presidência para disputar com o Júlio Prestes, Getúlio Vargas. Ainda antes dessas eleições, a gente estudou um movimento chamado Movimento Tenentista, em que tinha à frente um personagem chamado Luiz Carlos Prestes, que escreve um documento, Manifesto de Maio, e esse documento vai sempre contrário ao que está acontecendo das oligarquias. E esse movimento de Luiz Carlos Prestes, ele é um movimento revolucionário.
a proposta é mudar a forma de governo. Então, a gente vê muito claro que quando um grupo da sociedade utiliza as ideias de Luiz Carlos Prestes de transformação, eles vão para o lado dessas oligarquias dissidentes que vai apresentar Getúlio Vargas. Porém, Luiz Carlos Prestes nega isso, fala assim, não, meu documento ele não quer representar isso, meu documento quer representar de fato uma transformação. E Getúlio Vargas não representa uma transformação, só representa de fato que vai sair da mão de uma oligarquia e ir para outra, e a população vai ficar, como diz o ditado, ficar a ver navios, tá? Então a proposta de Luiz Carlos Prestes era a derrubada de um governo e a implantação de um governo que fizesse reformas variadas, né, no campo político. Por isso, a gente tem aí a Aliança Liberal, que é onde Minas Gerais, Rio Grande do Sul e alguns outros estados vão se unir para derrubar São Paulo, né? Então, Aliança Geral, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mais algumas oligarquias contra São Paulo. E, deixar muito claro, Luiz Carlos Prestes vai ser contra esse movimento aí, tá? Então, a gente chega na real situação ali das eleições de 1930. O que acontece? São Paulo vence as eleições, o candidato Júlio Prestes vence, e aí o que acontece? A gente tem aí uma luta armada para derrubar Júlio Prestes, que vai ganhando força, sabe quando? Após o assassinato de João Pessoa. Porque João Pessoa era dessa oligarquia dissidente. Quando João Pessoa é assassinado na Paraíba, as pessoas dessas oligarquias vai usar isso como cabo político. Vai falar assim, ó, tá vendo lá? A pessoa que a gente tinha como personagem poderoso para disputar contra os paulistas assassinaram, então eles não valem nada. Então, São Paulo está querendo ficar com tudo. Então, eles usam a morte de João Pessoa, que até hoje nunca foi provada que foram os paulistas que mandaram matar, é mais colocado nos livros de história como uma briga regional, mas as oligarquias dissidentes utilizam essa disputa, essa morte de João Pessoa, para conseguir mandar uma mensagem para a população e falar assim, ó, tá vendo? São Paulo está jogando desleal faz tempo. E aí a gente precisa dar um golpe de Estado, porque a eleição de Júlio Prestes não é válida. E aí, dessa forma, quando Júlio Prestes vence a eleição, essa oligarquia dissidente não aceita, se movimenta, une com alguns militares, marcham até o Rio de Janeiro e, de uma forma golpista, assumem o governo do Brasil. Então, esse primeiro governo de Getúlio Vargas, a gente vai chamar aqui de governo provisório, ele vai durar 4 anos. O que vai acontecer é que, como foi um golpe, é necessário reescrever as leis do Brasil, já que a lei é rasgada quando há um golpe de Estado nesses moldes que o presidente assume sem participar do processo eleitoral. E aí, Getúlio Vargas diz, então, beleza, a gente vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e depois a gente abre para as eleições, então a gente vai organizar o Circo Brasil. Só que chega em 1932, Vargas está governando ainda de forma provisória. São Paulo vai às ruas, principalmente no 9 de julho de 1932, e aí a gente começa a conhecer a Revolução Constitucionalista de 32, ou para fora de São Paulo se chama de Revolução Paulista, onde São Paulo vai às ruas, exigindo a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e também que Vargas troque o interventor de São Paulo. O cargo de interventor é como se fosse hoje o governador do estado. São Paulo perde na guerra, porém, São Paulo ganha na luta. Então, o interventor de São Paulo é substituído por um civil paulista e a Assembleia Constituinte ela é convocada. E por isso, no ano de 1934, a gente tem aí a nova Constituição brasileira, que vai fazer parte do governo provisório. Essa a segunda Constituição da República Brasileira. Dentro desse processo, o que essa Constituição traz de importante para a gente? Primeiro, os direitos trabalhistas. É ali que aparece a CLT.
Então, a consolidação das leis de trabalho. Então, o trabalhador tem estipulado sua hora de trabalho, folga remunerada, suas condições de vale transporte, vale alimentação e alguns outros benefícios. Também é a primeira vez que aparece na Constituição o voto feminino no Brasil, só em 1934. Só que uma outra coisa chama muita atenção. Ainda no ano de 1934 haverá eleições, só que quem poderá votar são somente senadores e deputados. A gente vai chamar isso de uma eleição indireta, porque a população não vai participar do pleito. Então, nesse caso, somente deputados e senadores. Vargas vai ganhar as eleições, logicamente, porque nesses 2 anos de governo, de 30 a 32, ele já mudou todo mundo. Senadores e deputados eram cargos indicados por ele, então até 1934 ele sabia se colocasse as eleições indiretas, ele seria o candidato eleito. E aí, as próximas eleições diretas seriam em 1937. Então, dentro desse governo provisório, o nosso livro coloca aqui também que houve expansão dos meios de comunicação de massa, principalmente do rádio. A TV vai chegar em poucos lugares. E é importante a gente pensar por que Vargas expande os meios de comunicação, porque ele tem o controle de tudo que gira de comunicação no país, e aí ele consegue chegar na casa das pessoas e falar diretamente para a sua população. Em 1934, então, ele é eleito, e aí a gente tem de 34 a 37 muitas disputas políticas, porque a gente está no campo da democracia, governo constitucional. Em 1935, vai acontecer a tentativa de um golpe comunista, que vai ficar conhecida como intentona comunista. Os comunistas vão tentar dar um golpe de Estado, esse golpe falha, uma grande maioria é presa, o Partido Comunista Brasileiro é colocado na ilegalidade, com a ideia de apoiar um golpe militar ou um golpe civil, e isso foi em 35. Em 1937, Vargas vai aproveitar, que era o ano de eleição, e vai declarar estado de sítio. O que significa declarar estado de sítio? É dizer que o país está passando por um perigo iminente. Que perigo é esse, Vargas? Ele pega uma carta chamada, que ele nomeia como Plano Correm, apresenta para a população e fala o seguinte: os comunistas querem tomar a presidência da República, matar o presidente da República, queimar igrejas. Então, os comunistas são contra as igrejas, contra o meu governo. Então, a gente tem um perigo iminente. Eu receptei uma carta, tá cancelada a Constituição e não haverá eleições. Por que eu estou dizendo ele criou? Porque tempos depois foi descoberto que essa carta era farsa. E também nunca houve essa movimentação dos comunistas para um golpe em 1937. O que ele fez? Assume de forma autoritária e cria a sua ditadura, que a gente vai chamar de Estado Novo. Só lembrar, a gente está em 1937, é o mesmo período em que na Alemanha tem governo de Adolf Hitler, na União Soviética, Stalin, na Itália, Benito Mussolini, na França, Francisco Franco, em Portugal a gente tem Salazar, então todos os governos ditatoriais nesses países, e aqui no Brasil não é diferente. Esse governo, ele também vai escrever uma nova Constituição. Então, a partir de 37, ele escreve uma nova Constituição e parte para essa legislação agora, de fato, trabalhista. O estímulo à industrialização, então é aqui que vai surgir capitais estrangeiros entrando no país para desenvolver petróleo, siderúrgica, indústrias de base em geral, né? Então a gente tem aí o Estado Novo ditatorial sendo levado. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, e aí ele fica mais estável, porque o mundo todo está olhando para a guerra, então fica tranquilinho aqui, em cima do muro, nem para lá nem para cá. Porém, a base de apoio do seu governo é um grupo chamado AIB, Aliança Nacional Libertadora, e que é de cunho fascista, e eles perseguem um outro grupo que é lá do Luiz Carlos Prestes, que lá do tenentismo lá atrás, agora eles criam a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser perseguida e proibida existir também
no governo ditatorial do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, a gente tem esse processo no Brasil, entra na guerra em 1942, contra o nazismo e o fascismo, por mais que ele tivesse muitas semelhanças com esse tipo de governo, porque os Estados Unidos obrigam o Brasil a entrar por causa da sua aliança. Então, o Brasil, que luta contra o fascismo e contra o nazismo, quando os militares da FEB, Força Expedicionária Brasileira, retornam ao Brasil após ter vencido os fascistas na Itália, eles chegam aqui no Brasil e encontram um presidente fascista. E é nesse processo que os militares brasileiros vão chegar e vão falar assim: não dá mais. Vargas, não tem como você manter esse governo ditatorial. A gente acabou de lutar contra isso e agora a gente não aceita isso no nosso país. É dentro desse processo que Vargas ainda tenta um último golpe, manda o povo para as ruas e incita o povo a gritar: queremos Vargas, e não dá certo. Então, em 1945, ele se retira, né, meio que é tirado, mas não resiste tanto, convoca-se novas eleições, e aí, em 1946, assume Dutra, né? Dutra governa tranquilamente o seu período de governo, então aqui, ó, de 46 a 51, a gente tem um processo de desenvolvimentismo e abertura às importações. As eleições de 1951 são vencidas por quem? Por Getúlio Vargas, perdão, eleições de 50, ele assume em 51, Getúlio Vargas. Então, Vargas entra num processo de redemocratização, ele não pode ser mais aquele presidente que ele foi anteriormente, porque não cabe, mas aí ele ainda tem ali aquela questão de pai dos pobres, mãe dos ricos, ele ainda tem uma questão populista muito forte, que ele construiu a partir da sua imagem, porque ele tinha um órgão que controlava a imprensa, que era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Tudo que circulava no Brasil de notícia tinha que passar pela censura do DIP. Então, por isso, ele conseguia alcançar diversos lugares e fazer a sua propaganda e ser bem visto tanto entre os pobres quanto entre os ricos, né, da classe média alta. A gente tem aí o suicídio de Vargas dentro do seu governo, em 1954. Aqui o livro não traz, mas quem assume é o seu vice, que no caso era um cara chamado Café Filho, vai assumir o governo de 54, vai levar até as eleições de 55. Quem vence as eleições de 55 é um cara chamado Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tem alguns pontos aqui de destaque para a gente colocar. Ele tinha como projeto um plano de metas, então essa era a meta dele, plano de metas. E mais importante do que isso, construção da nova capital do Brasil, que era Brasília. Então, até o governo Juscelino Kubitschek, a gente tem aí a capital no Rio de Janeiro. A industrialização se acelera, começou lá atrás em Vargas, passou pelo Dutra, volta para Vargas e agora no Juscelino Kubitschek. Expansão da produção cultural, mudanças de comportamento de hábitos de consumo, então acelerar o consumo para o capitalismo se movimentar mais, e aí aumenta as desigualdades econômicas e sociais entre as regiões, porque se concentra o capital e a industrialização no centro, no sudeste, onde nós estamos, e aí o norte e o nordeste vai ficar às margens dessas políticas. JK consegue entregar Brasília, então ali em 1960 a gente tem a inauguração de Brasília, no ano das novas eleições. Quem vence essas eleições é o governo João Goulart, que é o famoso Jango. Esse cara, ele é o presidente da República que vai estar mais à esquerda, nesse espectro que a gente conhece hoje de direita e esquerda. Então ele tem aí algumas medidas nacionalistas e mais próximo de algumas classes sociais. Então, ele vai propor reforma agrária, ele vai falar de transformações, principalmente no campo do trabalho. E, lógico, em 1964, cria-se aquela propaganda de um comunismo, de um fantasma de um comunismo, e no dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, os militares dão um golpe de Estado no Brasil
e tomam de assalto a presidência da República. Então, com tanques na rua, eles assumem a presidência da República e o governo ou o presidente é obrigado a fugir do Brasil nesse período. Lembrando, por que se coloca ditadura civil-militar? E eu coloquei aqui um ponto que é ditadura militar. Os militares que deram um golpe. Mas por que os militares deram um golpe? Eles dizem que deram um golpe porque a população sinalizou que era isso que eles precisavam e que eles queriam. Lembrando, é muito complexo a gente falar essa questão de a população sinalizou, a população queria, porque nós estamos num país gigante com milhares de pessoas, onde uma grande parte da população nem sequer se posiciona, principalmente em 1964. Então, uma parte da população de fato se posiciona e os militares assumem essa responsabilidade de pegar esse grupo que se posicionou e falar que eles eram civis e que eles queriam transformação e que os militares estão ali para garantir essa transformação. Certo? Então, galera, o capítulo primeiro para a gente estudar é isso. A dica que eu dou é façam as atividades tanto do livro quanto do caderninho de atividades. E agora eu vou para o segundo capítulo para nossa avaliação. O tema do capítulo é a Guerra Fria e a expansão do socialismo. E aí eu vou de novo, como vocês pediram, para o esqueminha no final do capítulo, que está na página 173. Deixa eu ampliar aqui para a gente conversar melhor. Vamos lá. Primeira coisa, Guerra Fria e a expansão do socialismo. Vamos falar do tema. O que significa Guerra Fria? Guerra é uma disputa fria, porque não há conflito armado entre as duas maiores potências que assumem essa guerra, que é, de um lado, Estados Unidos protegendo e divulgando o sistema capitalista, e do outro lado, a URSS, a União Soviética de Stalin e o socialismo. A Guerra Fria, historiadores pensam quando começou e tal, alguns historiadores dizem que começa dentro da Segunda Guerra Mundial, mas a maior parte dos livros de história vão colocar que ela começa assim que a guerra acaba, em 1945, e ela vai até 1991, passando pela construção e derrubada do Muro de Berlim. Então ela começa ao final da guerra. Então olha aqui, é uma disputa ideológica entre duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, socialismo e capitalismo, onde rola muita espionagem. Essa espionagem aí é rádio, é tentar escutar, é tentar entender como o outro está funcionando. Dentro desse processo vai rolar uma corrida espacial, então para provar quem é melhor, quem é mais avançado, quem tem mais tecnologia, enfim. Uma corrida armamentista, que aí vão surgir as bombas atômicas, né, que a gente vê aí os Estados Unidos, ao final da Grande Guerra, em setembro de 45, já soltam duas bombas no Japão, que é Hiroshima e Nagasaki, né, dia 6 e 9 de setembro, e também aí o terror do conflito nuclear, que é esse processo em que o mundo pode entrar em guerra de novo, e agora, se entrar com armas nucleares, a gente tem capacidade para destruir o planeta, né? Então é importante que a gente tenha conhecimento disso. Ambos os lados, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, que a gente vai estar aqui, ó, eles vão começar, primeiro, os Estados Unidos da América, que está aqui à nossa esquerda, e a União Soviética à nossa direita, eles vão começar a fazer uma disputa, primeiro, de propaganda ideológica, tentando vender o seu pensamento. Segundo, eles vão começar a disputar a criação de alianças, de grupos e de isso e daquilo, tentando frear o avanço do outro. Primeiro, os Estados Unidos cria a CIA, e aí, do outro lado, a União Soviética cria a KGB. São duas polícias de inteligência, tá? Para conseguir compreender, interpretar, se infiltrar, enfim. Até mesmo o presidente atual da Rússia, Vladimir Putin, ele trabalhou na KGB. De um lado, os Estados Unidos cria a doutrina Truman,
Essa doutrina Truman são países aliados aos Estados Unidos, então os Estados Unidos cria uma quantidade de dinheiro em caixa para auxiliar países que querem se reconstruir. Lembrando que nós estamos aqui no pós-Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos pegam um dinheiro e falam assim, galera, quem quiser esse dinheiro para reconstruir o seu país, pode usar, só que aí vocês têm que se aliar com os Estados Unidos da América. Do outro lado, a União cria o Pacto de Varsóvia, com a mesma proposta, uma autoajuda entre os aliados. E aí, quem entra na doutrina Truman fica aliado aos Estados Unidos, quem entra no Pacto de Varsóvia fica aliada à União Soviética. Lá nos Estados Unidos, um presidente, Marshall, vai criar o Plano Marshall, né? Um senador, perdão, vai criar o Plano Marshall, que vai liberar mais grana para as propostas do capitalismo. Do lado soviético, a União Soviética vai criar ali um muro de Berlim, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre capitalistas e socialistas e ocupada por França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, para conseguir abafar aquela fagulha que podia ter de nazismo ali. Então, a Alemanha vai ficar ocupada de 45 até a década de 80. Né? Em 89, o muro vai cair. Então, a gente tinha duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a Alemanha Oriental, que era comunista, aliada à União Soviética e governada pela União Soviética. Do lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos criam o macartismo. Aí sim, o presidente McCarthy, ele vai criar uma proposta de perseguição sistemática a todos que pensam contra os Estados Unidos. Então, dentro dos Estados Unidos, a partir do macartismo, você não podia falar a palavra comunismo, que você era perseguido. E também fora do território dos Estados Unidos da América. Então, todos eram, tipo, uma política radical, onde todo mundo, durante a Guerra Fria, a partir desse momento, eram perseguidos. Então, por exemplo, professores foram perseguidos por dar aula de história e, dentro da sua aula, falar de Revolução Russa, falar de Marx, falar de Lenin, falar de União Soviética. Então, isso foi tirado dos livros didáticos também por um período nos Estados Unidos da América. Eu não sei se isso voltou ou se voltou, como que isso voltou. Como que o comunismo ou a União Soviética, a experiência socialista na Rússia é colocada dentro dos livros. Mas, enfim, o macartismo perseguiu até mesmo diversos professores. De um lado, os Estados Unidos cria a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, é uma organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar. Então, se os Estados Unidos, no Plano Marshall, deu dinheiro, no macartismo perseguiu, na OTAN ele deu armas para os capitalistas. Do outro lado também, a União Soviética vai criar um grupo armado. Então, quando os Estados Unidos cria, a União Soviética vai lá e dá a resposta nesse mesmo nível. Se eles estão criando grupo de capital, a gente cria grupo de capital. Se eles estão criando grupo armado, a gente cria grupo armado. A gente vai chegar num período em que o comunismo vai se expandir em algumas questões. China, Revolução Comunista em 1949, então 4 anos após a guerra. Coreia do Norte em 1953, e aí a Coreia vai se dividir, Coreia do Norte e Coreia do Sul, uma por intervenção da China e a outra dos Estados Unidos da América. Cuba faz sua revolução na virada do ano de 59 para 60, e o Vietnã em 75 também é dividido, ficam 2 Vietnãs, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, hoje já são unidos. As Coreias nunca mais se uniram, tá? A Cuba vai ter um experimento ali em 1962, só para a gente finalizar aqui, que vai ser o momento mais tenso da Guerra Fria. Não sei se vocês sabem, Cuba fica ao sul dos Estados Unidos da América e era o paraíso dos norte-americanos quando queriam praias belas ali no Caribe. E os Estados Unidos que tinha colocado um governante em Cuba
que era o Fulgêncio Batista, que governava Cuba na década de 50, e explorava Cuba, força de trabalho e tudo mais. A Cuba, de Fidel Castro, junto com Che Guevara, fazem a Revolução Socialista em 59 e 60. De fato, essa revolução ela não era bem socialista no início. O que acontece é que os caras estão cansados ali de serem subservientes dos Estados Unidos, fazem uma revolução, derrubam Fulgêncio Batista e assumem um governo. O que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos faz bloqueios econômicos a Cuba e tenta atacar Cuba, montar um grupo armado internamente mesmo e lutar contra os revolucionários. Nesse momento, Cuba muito acuada, uma ilha pequena, com a pressão dos Estados Unidos, União Soviética lá do outro lado do planeta vê uma oportunidade e começa a comprar coisas de Cuba para poder Cuba conseguir respirar. Começa a emprestar dinheiro, começa a comprar tudo que Cuba está vendendo, até às vezes acima do preço, para que Cuba seja aliada da União Soviética. Até que Fidel Castro faz uma visita à União Soviética e aí assume-se socialistas dentro dessa perspectiva revolucionária cubana. E é nesse momento que, em 1962, a União Soviética faz uma manobra muito perigosa junto a Cuba, que é enviar mísseis a Cuba. Cuba fica a cerca de alguns quilômetros do sul dos Estados Unidos, então é como se fosse uma fronteira dos Estados Unidos. E aí, esses mísseis, quando chegam em Cuba, os Estados Unidos, ao saber desses mísseis, aí a coisa complica. Porque os Estados Unidos falam assim, aqui vocês não vão colocar mísseis não, porque aqui é muito perigoso para mim, vocês estão colocando mísseis no meu quintal, em Cuba. Aí começa o período que a gente chama de crise dos mísseis em Cuba. Ali, a Guerra Fria quase passou da fria para quente, né? E aí começa assim um acordo entre União Soviética e Cuba versus Estados Unidos da América, para evitar esse conflito que acontecesse belicamente entre as duas potências. No final do ano de 1962, a União Soviética retira os mísseis de Cuba, e aí a gente segue a Guerra Fria até 1991, quando a União Soviética se dissolve. É importante a gente pensar que a Guerra Fria ela não tem conflito armado entre União Soviética e Estados Unidos diretamente, porém eles fazem essas guerras em outros países, como as Coreias, que são divididas, Coreia do Sul e do Norte até hoje. Vietnã, a guerra acontece, é dividido Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, e diversas outras partes ali do leste europeu, a guerra vai acontecer, e parte da Ásia também, tá certo? Meus queridos, estudem, forte abraço, se cuidem, e a gente se vê na avaliação de terça-feira. Até lá.